Galaxy S20 FE é um top barato que economiza em alguns recursos para ser uma opção mais acessível. Já o Galaxy A72 se encaixa como um intermediário premium que tem características de flagship. Na briga entre os dois, qual celular chega mais próximo de ser um top de linha de verdade? É isso que saberemos a partir de agora no comparativo do Tudo Celular. Começando pelo design, o S20 FE e o A72 possuem câmeras em bloco no canto esquerdo. Só que o visual do primeiro tem mais o estilo da linha de 2020, com fundo preto e mais saltado. Já o segundo traz um módulo da mesma cor do restante do corpo, para ficar mais discreto. O acabamento dos dois na traseira é feito de plástico, mas o celular da linha S vem com as laterais de alumínio, para aumentar a resistência e dar uma aparência mais premium. Na frente, os dois optam pelo notch em furo na tela. O leitor biométrico fica sob o display em ambos, assim como há uma solução híbrida na gaveta de chips. O S20 FE leva vantagem quando falamos de resistência e tamanho. Apesar de os dois terem certificação contra poeira e água, o IP68 deste dá uma proteção maior que o 67 do A72. O top barato da Samsung também é o mais compacto e leve da dupla. Pelos benefícios a mais, o integrante da família Galaxy S larga na frente. A coreana resolveu colocar um painel Super AMOLED nos dois smartphones. O brilho é bem forte neles, o que significa não ter dificuldades no uso em ambientes ensolarados. As cores são vibrantes, enquanto o ângulo de visão não decepciona. As diferenças começam na taxa de atualização. O S20 FE conta com um painel de 120 Hz contra um de 90 Hz do Galaxy A72. Isso significa que o primeiro vai te dar mais fluidez nas animações e na hora de curtir uns games. Já em polegadas, o display do intermediário tem um tamanho um pouco maior. Só que o top acessível vem com menos bordas, o que aumenta ligeiramente o aproveitamento frontal. O ponto vai de novo para o Galaxy S20 FE. Uma característica de top de linha que foi incorporada em ambos os modelos aqui se trata do som estéreo. Ou seja, você encontrará o alto-falante de chamada servindo como canal secundário nestes dois aparelhos, para dar uma imersão maior no áudio. A potência é decente na dupla, porém há um equilíbrio maior no Galaxy S72, que só peca nos médios. Já o S20 FE fica devendo nos graves, apesar de não afetar tanto na qualidade sonora. O membro da linha A ainda traz vantagem de vir com um conector físico para fone de ouvido, mesmo sem o acessório na caixa. É ponto para o A72. Os dispositivos já vêm equipados com o Android 11 nativo sob a interface One UI 3.1. Ela não tem grandes diferenças entre os modelos. Ambos oferecem boa fluidez e recursos como a tela Edge e o Always On Display, além dos 3 anos de atualizações de sistema e 4 pacotes de segurança. O que vai diferenciar aqui é o suporte ao DeX sem fio no S20 FE. Em outras palavras, você pode conectar este celular na sua TV sem precisar de cabos para ter um PC portátil. É mais um ponto para a linha S. Aqui encontramos um duelo entre duas plataformas da Qualcomm, mas de categorias diferentes. O S20 FE chega com o chip top de linha da geração passada, o Snapdragon 865, enquanto o A72 contém o intermediário Snapdragon 720G. Nesta briga deu óbvio. A linha S levou a melhor por quase 40 segundos a menos nos nossos testes de velocidade. Quem gosta de números elevados nos benchmarks também vai se empolgar com o top barato da coreana. Ele marcou mais que o dobro de pontos que o Galaxy A, sem contar ter registrado praticamente 2 vezes mais nos indicadores do Geekbench. Nos jogos não temos problema de engasgos em nenhum dos aparelhos, só que o S20 FE leva vantagem pela fluidez maior, com a taxa de 120 Hz. Este é um ponto fácil para o modelo da família S. No quesito bateria, a do Galaxy A72 tem 500 mAh a mais de capacidade que a do S20 FE. Mas o resultado nos nossos testes de autonomia mostrou uma otimização maior para durar longe da tomada. O intermediário da Samsung conseguiu ter uma vantagem de quase 10 horas sobre o top. Maior a bateria, maior o tempo de carregamento, certo? Errado! Pelo adaptador de tomada de 25 watts do Galaxy A, foi possível carregar com 1 hora e 20 minutos na tomada, cerca de 10 minutos a menos que o smartphone da série Galaxy S. O A72 diminui o placar. De um lado, temos um conjunto triplo de câmeras do S20 FE, do outro encontramos um quádruplo no A72.
O sensor principal de 12 megapixels do top barato fornece uma qualidade bem similar ao de 64 do intermediário. Os dois registram imagens de alta qualidade durante o dia, com bom controle de ruídos e que sofrem pouco à noite. A dupla também tem pouca perda na mudança para ultra-wide. O software de distorção atua bem nos cantos, além de as lentes serem capazes de tirar boas fotos em locais escuros. A teleobjetiva de ambos conta com zoom óptico de 3 vezes, que faz o trabalho de forma decente. Só o Galaxy A vem com a quarta câmera com função macro, para chegar bem perto do objeto. Ela não oferece foco automático, mas pode desfocar o fundo, que já significa uma função a mais para o usuário. O A72 anota o ponto pelo conjunto mais versátil. Em vídeos, veremos dois modelos que filmam em 4K e entregam estabilização ótica eficiente, com qualidade de imagem boa. Só que o Galaxy S20 FE oferece a opção de gravar a 60 fps para maior fluidez nos registros. Já a captura de áudio controla bem o ruído nos dois lados. O top econômico da coreana marca de novo. As selfies deles contam com o mesmo sensor de 32 megapixels que pode tirar fotos muito boas durante o dia. Porém, à noite você sentirá uma queda considerável de qualidade, com perda de nitidez, sem comprometer a boa performance geral. Ambos também gravam em 4K com esta câmera. Temos um empate. O S20 FE com Snapdragon chegou ao país a partir de R$ 2.200 no varejo, enquanto o A72 somente veio pelo preço sugerido de R$ 3.800. Só que no mercado atual você vai encontrar o intermediário por menos de R$ 2.000, mais barato que o rival da mesma marca. Isso torna o custo-benefício melhor para este celular. Portanto, o Galaxy A fecha com o último ponto do comparativo. A disputa foi apertada, mas o Galaxy S20 FE saiu como vencedor por um ponto no placar. Ele se mostrou superior no design pela resistência aprimorada e corpo mais compacto, na tela com maior taxa de atualização e no desempenho por causa do seu chip de top de linha. Por outro lado está o Galaxy A72, que leva melhor em som e bateria, além de ter um preço inferior no mercado atualmente. Este também consegue equilibrar em câmera com o S20 FE, com a vantagem de ter uma lente macro a mais em relação ao outro celular. Chegamos ao final deste duelo. Antes de a gente encerrar, quero saber de você. Qual desses smartphones você prefere? Acha mais vantajoso o top barato ou o intermediário premium da Samsung? Diz aí pra gente no espaço para comentários. Também aproveite para ver o comparativo em texto lá no tudocelular.com. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!